Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil. Com o quadro Ação da Semana, tento trazer para você alguma oportunidade de investimento em alguma ação que pode estar boa e barata aí para a sua carteira. Você que gosta de montar uma carteira de dividendos para ter uma renda extra, focado em ações de boas empresas para o longo prazo. Para essa semana, me chamou a atenção as ações da Marco Polo, pelo ticker POMO3. A Marco Polo, que é uma grande empresa aqui do Brasil, fabricante de ônibus e micro-ônibus. Depois a gente vai ver mais alguns detalhes aí da companhia e mais alguns números interessantes. Aqui no gráfico semanal, para que a gente consiga ter uma ideia, um panorama de longo prazo, até uma recomendação, uma dica que eu te dou, você que gosta de investir em ações no longo prazo na Bolsa de Valores, vale muito a pena você organizar, você planejar o seu operacional, você combinar o gráfico semanal com o valuation, porque eles se conversam. O gráfico semanal ele exclui alguns ruídos de curto prazo, às vezes a gente tem alguma notícia importante no dia, algum evento, a bolsa repica, a bolsa oscila bastante para cima ou para baixo, que pode vir a confundir o seu raciocínio. E no gráfico semanal a gente vê que fica mais fácil de identificar as regiões de interesse do mercado e também é compatível com o seu tempo. Eu tenho muitos alunos que têm ali horário comercial, a semana bastante corrida, a pessoa não teria tempo de despender muitas horas por dia para a plataforma e operando no gráfico semanal, com alguns minutos por semana, você já deixa ali no radar as ações das boas empresas, faz uma varredura na sua carteira e com alguns minutos você consegue planejar, organizar as suas operações. Aqui em dezembro de 22, a gente vê que as ações da Marco Polo, elas fizeram a mínima histórica na região de R$ 1,20 e de lá para cá o papel engatou, o papel se desenvolveu numa tendência de alta bastante interessante, com topos e fundos cada vez mais altos, chegando para novembro de 24, no final do ano passado, nós tivemos a máxima histórica em 6,95. De lá para cá, a gente vê que o papel fez uma perna de baixa, uma correção, depois já fez um topo um pouco mais baixo do que a máxima histórica e mais uma segunda perna de baixa. Para a gente que gosta de investir em ações no longo prazo, essa daqui pode ser uma janela interessante de alocação, pode ser uma janela de oportunidade, porque a gente sempre gosta de ficar de olho em ações de boas empresas para aproveitar essas chances de comprar o papel quando ele fica mais barato. Se a gente considerar o recuo que nós tivemos de novembro de 24 até agora, uma queda, um desconto de 34%. O papel chega para testar essa região aqui importante, essa região que tende a despertar o interesse dos compradores. Nós tivemos aqui esse fundo, essa mínima em abril de 24, depois em junho de 24 nós tivemos de novo o mercado testando essa região, tivemos a entrada dos compradores aqui um pouco mais para trás, esse movimento de expansão, uma correção de praticamente aí metade da perna de alta e depois uma forte entrada dos compradores, impulsionando o papel para as máximas históricas lá em 6,95. E quando a gente olha nesse momento o papel recuando 34%, então a gente vê que ele chega exatamente nessa região de interesse que pode despertar o interesse dos compradores de novo. Aproximando aqui um pouco o gráfico semanal para que a gente consiga fazer uma análise mais detalhada dos candles, na semana retrasada nós tivemos essa formação aqui de martelo, indicando um potencial sinal, uma atenção, uma provável entrada dos compradores. E na semana passada nós tivemos esse candle de alta, mostrando que a semana ela foi toda compradora, fechando até acima da máxima do martelo, configurando então um potencial gatilho de entrada dos compradores nessa região aqui de liquidez, nessa região de interesse do mercado. Se a gente projetar
uma alta, pelo menos até a máxima histórica ali perto de R$ 7,00, a gente fala num potencial de valorização do papel de mais 40%. Vamos dar uma olhada agora em alguns detalhes, em alguns números da companhia, aqui pelo site Investidor 10. Investidor 10 é um site que facilita muito a nossa vida, tem todas as informações que você precisa saber à sua mão, fácil, resumido, muito mais prático de você conseguir combinar o gráfico com os fundamentos, você não precisa fazer essas contas na mão. Então você que quer avançar, você que quer se especializar, quer operar na bolsa como um profissional, você precisa ter acesso a essas ferramentas. Vou deixar para você aqui na descrição do vídeo o link para você poder se cadastrar e assinar a seção Pro do Investidor 10 Pro para que você tenha acesso a essas informações mais detalhadas que vão agilizar bastante o seu processo de decisão de investimento na Bolsa de Valores. Aqui a gente vai clicar em cima do logo da empresa para que você possa ter uma ideia do resumo. Algumas companhias elas são bastante conhecidas, a gente já sabe qual que é o setor de atuação, mas algumas outras empresas talvez você identifique uma oportunidade de investimento, mas você não sabe qual que é a área de atuação. E nesse resumo do site aqui do Investidor 10, a gente já consegue ficar por dentro sobre o que a empresa fabrica, sobre qual é a sua área de atuação. A Marco Polo chama muito atenção pela fabricação de ônibus e micro-ônibus no Brasil, mas também a nível global. Hoje a companhia exportando aí para mais de 100 países e ela tem fábricas em outras localidades, como no México, na Índia e na África do Sul. Então a gente vê que, apesar de ser um setor um pouco diferente, eu classifiquei na carteira de oportunidades, um pouco fora da carteira do setor Best, mas a gente vai ver aqui nos números como a companhia realmente ela surpreende do Brasil para o mundo nessa área de atuação. A primeira dica que eu te dou para que você consiga escolher boas ações para investir na Bolsa de Valores é identificar se a companhia é lucrativa. Não importa que a gente seja um pequeno investidor, mas a gente quer ser um pequeno investidor de grandes negócios. Na minha opinião, a margem líquida é a mais importante para a gente poder analisar, porque é realmente o que sobra de dinheiro em caixa da companhia depois dela pagar tudo o que ela precisa para funcionar. Eu tenho um parâmetro, filtro, que eu gosto de companhias que tenham pelo menos uma média de margem líquida acima de 10%. Aqui a Marco Polo atendendo a esse quesito. E também que esteja não só na média, mas também atualmente acima de 10%. Então a gente consegue ver que a Marco Polo ela vem apresentando uma boa margem líquida, ela consegue ser uma companhia lucrativa. É importante também que a gente analise o máximo de tempo possível, um horizonte mais longevo, porque a companhia ela vai passar por momentos de dificuldade, vai enfrentar invariavelmente crises e aí que a gente tem que entender como que a companhia ela vai se comportar. Se ela tem estrutura, se ela tem replanejamento, se ela é resiliente, se ela consegue sair do buraco, se ela consegue melhorar. E a gente vê como a Marco Polo passou por dificuldades em 2017, depois em 2020, na época da pandemia, mas a companhia conseguiu sobreviver, conseguiu se recuperar. Outro indicador que você pode olhar também para saber se a companhia gera bons retornos é o ROI, que vai nos dar uma ideia de retorno sobre o investimento. Como a gente fala de uma ação aqui no Brasil, acho prudente a gente comparar o ROI com a nossa Selic, hoje na casa de 14,25 ao ano, e a média da empresa altamente rentável, na casa de 19% e atualmente em quase 30%, ou seja, a companhia gerando bons retornos aí para os seus investidores. Uma vez que a companhia, então, ela apresenta bons históricos de lucro, é importante a gente ver a questão do endividamento, porque quem não deve não quebra, e as companhias que conseguem ter a sua dívida sob controle, elas diminuem muito o seu risco de falência, que pode ser o maior medo do investidor de longo prazo, a gente montar uma posição numa companhia e depois de um tempo ela vir a quebrar. Nesse quesito, eu gosto que a dívida líquida em relação ao patrimônio esteja no máximo em até 0,5, porque o endividamento líquido
ele não vai comprometer mais de 50% do patrimônio líquido, e aí a gente consegue entender que essa dívida ela tende a estar sob controle. Vale a pena também a gente dar uma olhada na dívida bruta sobre o patrimônio. A dívida bruta ela não vai considerar o desconto do dinheiro em caixa, e a gente vê que a média da empresa em 0,78 é interessante, porque nesse histórico aqui dos últimos 10 anos, a gente vê que o endividamento bruto não ultrapassou o patrimônio líquido da companhia e atualmente também em 0,8, bastante próximo do que tende a ser a média da empresa. Ou seja, a gente entende que a Marco Polo tem a sua dívida sob controle, o que tende a desafogar o seu caixa, a poder trabalhar um pouco mais com respiro, sem trazer tanta preocupação, pelo menos por hora, nessa questão de uma eventual quebra, falência ou dificuldade financeira da companhia. Uma vez que a gente vê então que a companhia ela é lucrativa e que ela tem o endividamento sob controle, a gente precisa dar uma olhada nos múltiplos para ver se o preço não está muito esticado do que tende a ser o valor justo de mercado. Marco Polo trazendo um lucro por ação de R$ 1,06 nos últimos 12 meses, o papel negociando hoje na casa de R$ 5,00, a gente tem um PL de 4,76 anos. Na minha opinião, um PL baixo, apontando para um rápido retorno, um rápido payback do investidor. Eu gosto de selecionar ações com PL em até no máximo 10, 15 anos. Nesse quesito aqui, a Marco Polo atendendo também essa questão de ter os múltiplos baixos. Ideia de preço justo, de valor intrínseco, vale a pena a gente olhar no VPA, que é o valor patrimonial por ação. Quando a gente vai dividir o patrimônio líquido da companhia pelo número de ações negociadas na bolsa, a gente tem essa ideia de preço justo de 3,54. Com o papel sendo negociado na casa de R$ 5,00, a gente vê que o PVP está em 1,42, ou seja, com um ágio de 42% acima do que tenderia a ser o preço justo de mercado, mas o PVP, dentro dos meus critérios de avaliação, eu não gosto de investir em companhia com PVP acima de 2, porque aí eu entendo que a gente poderia pagar mais do que o dobro em relação ao que seria o preço justo de mercado. Em termos de dividendo, para a gente que gosta de ter uma renda extra na Bolsa de Valores, ter uma carteira dividendeira de renda passiva, a média da Marco Polo bastante interessante, acima de 6%, que é um filtro padrão que o mercado gosta de aplicar, pelo menos para se proteger contra a média de inflação. E hoje, em 11,5%, um dividend yield também bastante alto, perde um pouco para a nossa Selic, mas a gente vê que nas médias aqui, nos históricos, a companhia tende a distribuir, a pagar bons dividendos, o que pode gerar uma bola de neve na sua carteira, porque além da potencial valorização do papel, você também tende a gerar o pinga-pinga de dividendos na sua carteira. E esse dinheiro que vai entrando, você pode reinvestir na companhia, você pode remontar a sua carteira, investindo em outras ações, enfim, sacar um pouco para ter um complemento do seu orçamento. Mas essa é a ideia do dividendo caindo na carteira para que a gente tenha espaço para poder manobrar. Esse quadro aqui do Investidor 10 eu acho bastante interessante. É um checklist, geralmente os principais critérios que o investidor de longo prazo gosta de procurar para ver se vale a pena investir naquela ação ou não. E nesses critérios aqui, depois você pode ver com calma, a gente vê que a Marco Polo atendendo a todos os principais filtros da média do mercado, do pessoal que gosta de montar essa carteira de buy and hold. Esses números aqui eu também acho bastante interessante compartilhar com você. Hoje a companhia tem em caixa 2,10 bilhões de reais e a dívida total é 3,26 bilhões de reais, ou seja, ainda fica um déficit de 1,16 bilhões de reais. Só que o patrimônio líquido da companhia é de 4 bilhões, ou seja, nesse momento o patrimônio líquido seria suficiente para cobrir, para quitar essa dívida, por isso que a gente viu ali a questão do endividamento nesse momento está sob controle. Então, pessoal, dica para essa semana, hoje é terça-feira, 22 de abril de 2025,
Você que está procurando boas ações para investir na bolsa, vale a pena dar uma olhada com carinho nas ações da Marco Polo pelo ticker POMO3, que o papel chega para testar uma região interessante de suporte que pode despertar o interesse dos compradores, e a companhia também apresenta bons fundamentos no momento. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo bacana para você ficar craque nos seus investimentos em ações na Bolsa de Valores. Grande abraço para você, boas operações e até o nosso próximo encontro.